todos. Maravilha, Tatiana, obrigada. Todos dando a permissão, né? Então, mais uma vez, boa noite. Na noite de hoje, como eu estava dizendo, é de uma alegria imensa, né? Cada reunião nossa, assim, eu explodo de alegria, né? De verdade. Fico ansiosa, fico muito ansiosa. Eu estava comentando agora com minha tia que está aqui hoje. Sai, tia, eu fico ansiosa para que tudo dê certo, que a internet flua, que tudo flua, né? A favor, né? Porque realmente para a gente é um momento ímpar. A gente sabe que uma reunião de um grupo de apoio à adoção é um momento de muita expectativa para muitos que participam, né? E a gente sempre fala da reflexão que a gente fala, que amadurecer esse pensamento de ser muito mais do que um momento, porque eu preciso de tantas reuniões para concluir o meu processo de habilitação, que é lógico que é importante, importantíssimo, né? Mas o que está por trás disso, esse processo de gestação, de amadurecimento, que é tão importante, né, que a gente possa vivenciar, né? E aí eu queria me apresentar para aqueles que porventura possam não me conhecer, né? Eu me chamo Reni Cleide, mas aí 99% das pessoas me chamam de Reni ou Reni, né? E estou assistindo uma reunião aqui do... Deixa eu só... Licença para comer? Vou só desativar o áudio, viu, seu Marcelo? Estou pedindo licença ao senhor. E me chamam de Reni, né? Eu sou a coordenadora do grupo de apoio à adoção Recomeçar. Nós somos um grupo de Pernambuco, né? Digo isso sempre, eu estou me localizando geograficamente, porque pode ser que tenha alguém que não seja daqui do nosso estado. E aí eu já começo pedindo que, gentilmente, né, que vocês possam colocando o nome de vocês e onde vocês estão. Está em Recife, está em Paulista, está fora de Pernambuco, onde vocês estão, né? Essas telinhas que eu estou vendo aqui, de onde vocês estão. Então, vocês possam ir colocando aí, olha, tem gente de Recife, tem gente aqui de Moreno, tem gente de Mauá, São Paulo, tem gente de Jaboatão, isso é maravilhoso, olha, Jaboatão, Recife, Caruaru, eita que lindeza, né? Recife, Igaraçu, São Paulo, então isso é maravilhoso, né? Essa oportunidade que a gente tem, olha, Bonança, em Vitória de Santo Antão, aqui em Pernambuco mesmo, né? Maravilha, maravilha, isso é uma oportunidade maravilhosa, eu sempre digo isso, essa conexão que a gente consegue fazer por vídeo, né? Que facilita muito, facilita bastante, né? Então, me apresentei, hoje eu vou estar com a minha amiga Renata, ela vai se apresentar, ela está ali, Paula Renata. Cadê tu? Tá com o microfone desligado, viu, Renata? Pronto, agora. Boa noite a todos, meu nome é Paula Renata, eu estou nesse processo de adoção, né? Ainda, né? De habilitação ainda, né? Estou ouvindo a minha gestação, né? Adotiva ainda, né? Hoje eu vou ajudar a Reni, com Tatiane, e vamos participar dessa bela reunião, né? E aprender mais e mais. Com certeza. Obrigada, viu, Renata? Desde já te agradeço por estares aqui comigo. E eu vi também que hoje tem algumas pessoas, né, de outros grupos de apoio à adoção, né? Eu vi que quem está aqui conosco hoje, a Tatiane. Tatiane, estás por aí, Tatiane Valério? Cadê você? Sim, tudo bem? Boa noite. Tati se apresenta para as pessoas. Tatiana, eu sou fã dela, mas sim, ela sabe disso. Estão me ouvindo? Estamos, eu estou ouvindo bem. A internet hoje aqui está péssima. Um prazer imenso estar aqui, um tema bem atraente, né? Eu sou mãe por adoção, sou fundadora aqui do grupo de apoio à adoção aqui de Belo Jardim, e como muita gente faz, eu estou aqui também para aprender, né? Não é porque a gente já é mãe há um certo tempo que a gente já está pronto. Não, a gente precisa aprender diariamente a lidar com os nossos filhos e nossas filhas, né? Então, um prazer imenso, Reni, estar aqui
nesse momento de grande aprendizado. Obrigada. Eu que agradeço, Tati. Tati também é uma pessoa que eu aprendo muito com ela, muitíssimo. Talvez ela nem saiba o quanto eu aprendo com o que ela fala, com o que ela compartilha. Também eu vi que o Charles, né, logo no início, o Charles estava por aqui. Charles também, né, é um grande militante da causa da adoção. Charles, estás a me ouvir? Oi, Reni, boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui de novo. Eu adoro acompanhar esses encontros, né? Diante da nossa realidade virtual. Acho que a gente espera que a gente conquiste o reencontro, ou o encontro presencial, para poder abraçar, tomar aquele cafezinho e assim aprender, né? Continuar aprendendo. Também já sou pai, como a Tatiana falou. Assim, né? Às vezes as pessoas acham que a preparação é só para quem está esperando. E, na verdade, tem esses outros momentos, né? Que quando a gente recebe aquilo que a gente tanto deseja, às vezes o encontro com a realidade exige da gente um maior desafio, que é da humildade mesmo, de reconhecer que não estamos prontos, que sempre podemos aprender um pouco mais, né? E, assim, a disciplina positiva me ajudou muito e me ajuda muito na educação do meu filho. Já li algumas coisas, já fiz um workshopzinho, e aqui estou para prestigiar a nossa convidada, que eu acho que vai ser ótimo para mim, porque eu não a conheço, e também para discutir, ver um novo olhar, eu acho que é importante. Obrigado, gente. Obrigado, Reni. Maravilha, Tati. Que maravilha, Charles. Maravilha mesmo. Então, enfim, faltou dizer, né, o principal, eu também sou mãe por adoção, né, com muita alegria, assim. Minha filhota, Carla Bianca. Tenho 2 filhos, Carla Bianca e Vinícius, né? E hoje a gente está com a Tatiane, né? A Tatiana, eu vou te dizer, vou te contar um segredo na frente de mais de 30 pessoas. E para eu pronunciar o teu sobrenome, eu disse Schiavinato, aí depois Saiu certinho, muito bem. A Tatiane Schiavinato, né? Tatiane, que é psicóloga, especialista em adoção, educadora parental pela Associação Americana de Disciplina Positiva, né? Então, na noite de hoje, ela vai falar um pouco, o tema que a gente vai tratar sobre o período, né, de adaptação, como a disciplina positiva pode nos ajudar nesse período, certo? Eu peço gentilmente aos que aqui estão, que possam, no momento da fala, né, ter os microfones desativados e ativá-los no momento que quiser tirar uma dúvida. E aí, já deixo aqui, né, que a gente conversei um pouco mais cedo com a Tatiane no privado, né, mais cedo, que conforme ela for falando, vocês podem ir perguntando. E eu digo sempre, gente, a gente tem que aproveitar esses momentos, de tirar dúvida mesmo, de falar, a gente tem que aproveitar. Então, vocês podem, ou pelo chat, ou caso vocês queiram, tem alguma dificuldade pelo chat, né? Tem um recursozinho da mão, não sei se vocês conseguem visualizar no celular ou no computador onde vocês estão, né? Muitas tates, realmente, Tatiana, tem muitas tates hoje, é verdade. Tem um recurso, olha, o Marcelo já está testando, exatamente, seu Marcelo. Quando vocês apertam a mão, é como se vocês, eu digo isso para os meus alunos, é como se vocês estivessem fazendo assim, ó, levantando a mão para que a gente dê a fala, né? Então, no decorrer, se vocês irem falando. E já no início, também já dou o aviso, porque no decorrer fica difícil dar esse aviso, é acerca que todo mundo sempre pergunta, né, dessa questão das declarações, que serão emitidas sim, conforme eu falei, né, aqueles que entrarem em contato, para aqueles que estão em processo de habilitação ou de renovação, nós emitiremos sim, e lá, quando estiver quase próximo do final, eu vou colocar um link no chat de um formulário, onde nesse formulário vocês irão preencher com os dados de vocês. Se porventura você estiver, por exemplo, um casal assistindo pelo mesmo aparelho, na hora de preencher o formulário, vocês precisarão colocar os dados de ambos. Então, vocês colocam o nome de um e o outro, o CPF de um e do outro, certo? Caso estejam em dupla, digamos assim, né? Tiverem 2 pessoas assistindo pelo mesmo dispositivo, pelo celular, pelo computador. Combinado assim? No mesmo formulário. Isso.
No decorrer da reunião, senhor Ábido, eu vou colocar um link de um formulário, tá certo? Onde vocês preencherão, como se fosse uma ata de frequência. E nela vai ter uma das perguntas se vocês irão querer receber a declaração de participação ou não, porque há pessoas que não estão em processo, não têm interesse, enfim. Né? Aí, nesse processo de preenchimento, caso vocês queiram receber, coloquem lá que sim, estiverem 2 pessoas pelo mesmo celular ou computador, precisarão colocar os dados de ambos, tá certo? Para que eu possa enviar separadamente a declaração de um e do outro. Tá joia? A doutora. Pois não. Ah, boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa aí, viu? Tranquilo, tranquilo. Então, agora, Tati, é com você, né? Vamos lá. A fala é sua, estou aqui para aprender. Boa noite, gente. Boa noite, é um prazer estar aqui. Assim, chego a ficar emocionada de pensar que ontem eu estava falando para o Mato Grosso do Sul e agora para o Pernambuco e saber que o que eu sei, né, o pouco que eu sei, porque a gente sempre está aprendendo muito, sempre estudando muito, eu posso compartilhar aí com vários cantos do Brasil, então fico muito feliz mesmo, de verdade, e falar, juntar, né, as 2 áreas, assim, que eu sou apaixonada, que é a adoção, que é a disciplina positiva, e que tem um casamento maravilhoso, assim, né, que já passaram mais de 100 famílias por mim, que eu pude ajudar, e então tá aqui falando um pouquinho para vocês é realmente gratificante para mim. Vou me apresentar um pouco, falar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, né, e depois a gente começa aí com a introdução da disciplina positiva e tudo mais. Eu comecei a estudar adoção em 2012, eu ainda era estudante de psicologia. Eu cheguei num trabalho da comunidade, né? Minha universidade aqui em São Paulo era a Unixul, e eles faziam esse trabalho de grupos de apoio à adoção. Eu não fazia a menor ideia que o psicólogo poderia fazer. Eu só entrei na monitoria para ter desconto na universidade, porque estava difícil pagar, e entrei, e quando eu entrei, eu me apaixonei, e eu ficava abismada, mas como assim? Devolução? Como assim isso acontece? E aquilo, né, me angustiava demais, eu comecei a estudar, e no 2º ano da faculdade, enquanto os meus colegas, né, estavam só tendo aulas, eu já atendia crianças que tinham sido adotadas e por algum motivo estavam enfrentando algum problema, né, claro, com supervisão, e comecei a fazer grupos de apoio e fiquei até o final do meu curso fazendo esse trabalho. E quando eu saí da faculdade, eu pensei, bom, é isso que eu sei fazer, eu sei atender as pessoas que foram, né, ou chegaram pela adoção, ou os pais, então eu estudei mais ainda, e por isso fui sendo reconhecida nessa área de adoção. Então, de chegar aí para o SBT, Rede TV, Record, de me chamarem para falar um pouco, né, sobre preparação, sobre perfil, sobre devolução. E aí, conforme as pessoas foram chegando no meu consultório, eu fui percebendo os problemas que existiam, né, na adaptação, com as mentiras, com a agressividade. E, ao mesmo tempo, eu tinha tido os meus filhos gêmeos, e eles foram crescendo, eu fui cair na disciplina positiva, né, para educá-los, e falei, meu Deus, tipo, é isso que as pessoas que adotaram precisam também, né? Todos os pais precisam, na verdade, aprenderem a educar de uma nova maneira, com um novo olhar, mais respeitoso, com mais dignidade as crianças. A gente vê atrocidades com as crianças, a gente sabe que a violência ela é muito enraizada com as crianças, é muito fácil, quando você tem o poder, você usar esse poder com alguém que é mais fraco, né? Então, a disciplina positiva vem para desmistificar completamente a educação, a criança tem que apanhar, porque a criança não tem que falar nada, porque quem manda aqui sou eu. É um mundo à parte, é um mundo encantador. E quando a gente usa isso, né, no processo de adoção, na adaptação, a gente vê coisas mágicas acontecendo, no sentido de vínculos mais fortes, de conexão, de famílias que
talvez não conseguiriam lidar com determinado comportamento e iriam querer devolver, mas que por conta de aprender estratégias específicas, né, e mudarem o seu olhar, conseguem mudar toda uma dinâmica familiar para muito melhor. Então, foi assim que eu cheguei aí, um pouco mais de 5 anos, né, com a experiência aí de adoção e da disciplina positiva, e estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Conforme eu for falando, eu vou fazendo algumas perguntas para vocês, sim ou não, levanta a mão aqui, né, assim, aí eu vou pedir para vocês colocarem no chat, assim, eu não, pré-adoção, pós-adoção, para a gente interagir. E aí, quem, né, que tiver uma dúvida mais encorpada e quiser falar mesmo, aí vocês levantem a mão. Se eu não estiver prestando atenção, Reni, você, né, me dá um toque, porque às vezes eu vou estar aqui nas minhas ideias, vou estar concentrada, e quando tiver uma pausa, você pode falar, Tati, tem uma pergunta, e aí a gente tira essa dúvida, tá bom? Então, o que é a disciplina positiva? A disciplina positiva, gente, é uma abordagem, né? Ela foi criada pela Jane Nelsen, a Jane Nelsen é americana, que teve, agora não lembro se foi 11 filhos, assim, eram muitos filhos. E ela tinha muitos filhos lá nos Estados Unidos, lá na década de 60, e aí ela gritava, ela batia, e nada resolvia, né? Nunca conseguia melhorar o comportamento, e ela foi estudar o comportamento infantil com teóricos, psicólogos, psiquiatras, pediatras, né? E aí ela criou essa teoria, então, que a gente chama de uma teoria, a gente chama de uma abordagem, mas é também uma filosofia de vida. Por que é uma filosofia de vida? Porque quando a gente fala de disciplinar positivamente, através, né, desses conceitos, a gente está falando de uma educação que utiliza a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo. Ah, Tati, mas às vezes eu sou muito firme com meu filho, mas e às vezes eu sou bem gentil. Não, não é isso. Não é às vezes ser muito firme e às vezes ser gentil. A gente acredita na disciplina positiva que a gente pode unir as duas coisas. O que acontece? Quem aqui teve pais muito autoritários? Quem aqui teve pais que dizia, quem manda aqui sou eu, você vai fazer porque eu tô mandando, ou então o chinelo vai comer, ou então é só com o olhar, se não fizesse apanhava? Quem aqui teve pais mais voltado para o autoritarismo, para agressividade, rígidos? Quem aqui? Comenta aí, eu aqui. E será que tem alguém que teve pais só mais para permissivo? Né, que deixava fazer o que queria, que deixava mais largado, que não se importava. Enfim, se tiver alguém, não, tive pais mais permissivos, comenta aqui no chat também. Então, a gente vê esses modelos parentais, né, o que a gente chama de modelos parentais, muito frequentemente. Ou eu vou pela linha do, ai, meu filhinho, não, porque, né, ele passou por traumas e, né, ele veio pela adoção, como é que eu vou falar não pra ele? Eu não sei como falar não, porque aí ele vai me deixar de me amar. E às vezes isso é um processo inconsciente, não que a gente queira fazer isso, e aí a gente acaba, né, flexibilizando tudo, e acaba não falando não, ou não dando o limite necessário. Só que o que acontece muitas vezes? A gente vai sendo permissivo, flexibilizando, chega uma hora que a gente explode, e aí entra a rigidez, entra a braveza, o grito, o sermão, o castigo, que aí agora você vai ficar sem TV, sem celular, sem tablet, sem isso, sem aquilo, ou então vai lá pro cantinho do pensamento, você vai ficar lá meia hora pensando no que você fez. Tudo isso são reflexos, né, de que a gente tem insegurança de como fazer. Eu não sei como fazer, e aí, às vezes eu vou para o lado mais permissivo, e às vezes eu vou para o lado mais autoritário, porque eu fico perdida, e é natural. A gente não nasce sabendo ser mãe, a gente não nasce sabendo ser pai, e é por isso que a gente tem que estudar, né? Quem aqui, sei lá, fez uma faculdade, teve que estudar, para uma profissão, um curso técnico, teve que estudar. Então, a gente tem que estudar para tudo nessa vida, para ser engenheiro, para ser arquiteto, para ser professor, e por quê? Para a função mais importante das nossas vidas, que não vai ter período, não vai ter aposentadoria. Não, a maternidade, paternidade não tem aposentadoria. Por que para essa função mais importante a gente não tem que estudar?
Não é instinto. As pessoas confundem criação, ou seja, pegar no colo, botar para mamar, cuidar, né, dar comida e proteção. Isso é instinto. Educar não é instinto. Educar se aprende. A gente, assim como a gente aprende sendo educado, a gente aprende a educar os nossos filhos. Aí meus pais eram autoritários, meus sogros eram permissivos, o Wendy mais autoritários. Quem mais? Quem puder aqui colocar para a gente ter dados aí? Né? A Sandra levantou a mão, não sei se ela... Sandra Alves, está com a mãozinha levantada. Não sei se foi sem querer ou se ela vai... Se tem... Acho que foi sem querer. Pode ser, estava treinando, talvez. Então, para a gente ir para um desses lados, quando a gente ou não estudou, a gente não está seguro, ou quando a gente está repetindo só, né, o que os nossos pais fizeram, o que é muito frequente. Então, peraí, se eu vou ser mãe e ser pai, e eu não estudei, né, eu não me dediquei para estudar, né, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o que eu tive, né? Então, se os meus pais foram mais permissivos, eu aprendi assim, então eu vou ser assim. Se os meus pais foram autoritários, e aí você diz o discurso, mas eu apanhei e sobrevivi, Tati. Olha, tô aqui, ó, não sou bandido, né? Trabalho, então por que eu não posso ser assim? Então, a questão não é poder ou não ser assim. A questão é por que você não vai querer evoluir dos seus pais. Os seus pais fizeram o que eles podiam na época, há 30 anos, há 40 anos, com os recursos que eles tinham na época. Agora eu te digo, a gente tem mais recursos para estudar ou menos recursos, né? Então, assim, quando que os seus pais poderiam estar numa palestra, numa reunião de conversa sobre parentalidade consciente? Não, eles não tinham essa oportunidade. Eles tinham lá e tem que trabalhar, e tem que criar, e é isso aí, bola para frente, faz o que dá. Hoje não, hoje a gente tem, estamos na era aí da informação, das redes sociais, da tecnologia, então existe muita coisa ruim dentro desse mundo, mas existe muitas coisas boas, então a gente tem que aproveitar as coisas boas para a gente poder evoluir mais que os nossos pais. Isso significa estudar, significa ter um outro olhar sobre a infância e sobre o mau comportamento. Então a disciplina positiva vem nos mostrar um outro olhar, um olhar completamente diferente do mau comportamento, nos dizendo, nos mostrando que o mau comportamento é só a pontinha do iceberg. Então, iceberg, aquele gelo enorme que o Titanic bateu, ele bateu na ponta, assim, mas na verdade um monte de gelo lá que ele bateu também. A gente vê a pontinha. Esse é o mau comportamento. Qual é o mau comportamento? Seu filho grita, seu filho bate, seu filho xinga, seu filho mente, seu filho joga as coisas no chão, seu filho faz birra e se joga no meio do shopping, no meio da rua. Isso é o mau comportamento. Isso é a ponta do iceberg. O que você precisa entender? Você precisa entender o que está por trás do mau comportamento para poder ajudar o seu filho a melhorar aquele mau comportamento. Os pais autoritários, os pais que punem os seus filhos, o que eles fazem? Os filhos têm um problema. Os filhos mentiram, quebraram, chutaram, não sabem como se comportar. O que eles fazem? Eles punem a criança por terem um problema. Pais conscientes que estudam, eles ajudam a criança a resolver o problema. Se você tem um problema, se você bateu o seu carro porque você não viu, se você brigou com alguém porque você se descontrolou, você quer que alguém te puna? Você quer que alguém te bata, te belisque? Você é adulto, você quer que alguém te ajude a resolver este problema. Você quer ajuda. Qualquer problema que você, adulto, tiver na sua vida, pode ser nos relacionamentos, pode ser no trânsito, no trabalho, você não quer que alguém te puna quando você comete um erro. E todo mundo comete um erro. Por que com os erros dos adultos, a gente é super compreensivo? Ah, quebrou o vaso, meu amigo. Ah, tudo bem. Não, tranquilo, amiga. Ah, é um vaso. Imagina. Coisa material, não precisa se preocupar. Agora, a criança quebrou. Nossa, mas de novo. Nossa, você é muito desastrado. Eu não estrago mais aqui. Olha o prejuízo que você está me dando. Por que a gente não tem o mesmo respeito que a gente tem com os adultos, com as crianças? E a lógica que existe é toda a violência enraizada contra as crianças. Por quê? Porque elas são mais fracas. Porque você acha que elas sabem menos e por isso, no nosso inconsciente, elas valem menos.
Mas isso não é verdade e isso não pode ser verdade. As crianças têm o mesmo valor que você, que eu. Todos nós temos o mesmo valor. A gente só precisa aprender como é que a gente guia essas crianças. O nosso papel de pai, de mãe, de educador, não é punir os nossos filhos para eles aprenderem. O nosso papel é guiar os nossos filhos, é ensinar, é mostrar os caminhos para que eles possam aprender e não punir. E aí eu vou chegar no mal da punição. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando. Boa noite, meu nome é Wilson Palmares. Wilson. Que se tinha alguém falando mais alguma coisa, peraí. Ô, Tatiane. Oi. Tem uma pergunta aqui do Abdon, né? Quando os filhos chegam no limite, o que fazer? O que seria chegar no limite? Preciso de mais detalhes, né? O que é chegar no limite? Quem chegou no limite foi o filho ou foi o pai? Da paciência. Abdon, fala mais um pouquinho para ela entender. Ou se quiser, pode abrir o microfone e... quando superou a paciência do pai. Superou a paciência. Então, não é o seu filho que tem que mudar, Abdon. É você, porque a paciência é sua. Os nossos filhos, a gente não pode controlar o comportamento do outro. Ó, vamos pensar assim, ó, eu e você. Se você me xinga, eu não posso controlar o seu comportamento se você está me xingando, se você está me tratando bem. O que eu posso fazer é decidir o que eu, Tatiane, vou fazer diante do seu comportamento. Nós, pais, também. Todos os dias nós temos oportunidades incríveis de aprender com os nossos filhos. Quando os nossos filhos se comportam mal, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho a possibilidade de bater, de punir, de gritar também, de parecer duas crianças gritando, se chocando, falando, você vai, eu não vou, você vai, eu não vou. Ou você tem a oportunidade de se acalmar, de subir o sangue pela cabeça, de falar, agora eu não consigo conversar, eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu volto, vou pro banheiro, vou pro quarto, sei lá. Preciso sair de cena, daqui a pouco eu volto para conversar com você. Ok? Então, todos nós pais queremos o quê dos nossos filhos, né? Quando eu pergunto para todo mundo, em todas as reuniões, palestras, nos meus cursos, em qualquer lugar, todo pai e mãe fala a mesma coisa. Eu quero que os meus filhos aprendam, que eles sejam honestos, empáticos, que eles aprendam a respeitar as pessoas, que eles controlem as suas emoções e não gritem, não batam nas pessoas. Agora eu te pergunto, como é que seus filhos vão aprender a controlar as próprias emoções se você não controla a sua? Se nós somos os exemplos master para os nossos filhos. Então, eles não aprendem pelo que a gente fala, eles aprendem pelo que a gente faz. E existem explicações científicas para isso, como, por exemplo, os neurônios espelhos, né? Ou seja, que a gente capta, as crianças são ótimas imitadoras, muito bem imitadoras. Então, quanto mais exemplo você for de autocontrole, de empatia, de respeito com as pessoas e com as diferenças, mais o seu filho vai aprender, ok? Hoje, eu pensei assim, eu poderia ficar falando assim 5 horas seguidas sobre disciplina positiva no intensivão, mas como não dá, eu separei 2 tópicos assim que eu acho importante, que é o evitar o mau comportamento. Como é que a gente evita o mau comportamento? Então assim, ele me deixou no limite, tá? Então significa o quê? Que ele se comportou mal. Mas por que ele se comporta mal? Nenhuma criança que tá feliz, que está se sentindo aceita, que está se sentindo importante, amada, feliz, vai se comportar mal. Você já viu alguém felizona se comportar mal? Não, né? A mesma gente quando tá triste, quando tá magoado, né? Quem aqui nunca viu adulto fazendo birra, né? Aí o marido faz alguma coisa, aí a esposa quer chamar atenção e começa a bater as louças, né? Pá, e bate a porta. Isso é birra de adulto. Então, a gente, quando tá mal, a gente faz birra também. Mas aí, tudo bem. Aí é perdoado, porque somos adultos. As crianças também. Se elas estão fazendo birra, se elas estão se comportando mal, é porque elas têm um problema, elas têm uma necessidade que não está sendo atendida. Tati, como é que eu vou saber, Tati, que necessidade é essa? Observando. Hoje eu acho que vocês, né, depois desse encontro aqui, vocês vão ser capazes de já verificar um pouquinho mais dessa necessidade, mas é com muita observação de por que meu filho está se comportando mal? Qual é o sentimento, né? O que ele está sentindo para ele se comportar desta maneira?
Então tá, ele tá se sentindo desta maneira. Então ele tem um problema. E como é que eu faço para ajudá-lo a resolver este problema? Ok? A gente tem que parar de achar que existe um culpado, né? Ah, que a criança... E rotular a criança, sabe? Que a criança é mal educada, que a criança que veio por adoção, né? E, porque é dos traumas, é por causa disso, por causa daquilo. Não importa. O que importa é que você tem um problema. Se a sua criança mente, você tem um problema. Se a sua criança é agressiva quando ela ouve um não, isso é um problema. E nós podemos ajudar os nossos filhos a resolver este problema. Ok? Se vocês quiserem fazer perguntas agora, que eu vou falar como é que a gente evita o mau comportamento. O que acontece, gente? Existem técnicas e estratégias que a gente pode utilizar no dia a dia para que a gente evite atos de crises emocionais. E cada crise emocional, ela se mostra de um jeito. Então, tem criança que tem crise emocional e joga tudo. Tem alguém aqui que tem filhos que jogam tudo, se vocês puderem comentando aqui, quem for de pós-adoção, né? Tem crianças que têm crises emocionais que gritam muito. Tem crianças que têm crise que batem, Sim, a minha né? filha. O que ela faz? A minha filha, geralmente, ela se bate, ela bate no irmão, entendeu? Ela chama muita atenção. Ela chama muito atenção. E quantos anos ela tem? Ela tem 3 aninhos, que é essa daqui. 3 aninhos? E ela bate no irmão dela, que é aquele ali, ó. Certo. O irmão dela tem 5 aninhos. Tá. Certinho? O que acontece? Aí, ela aqui, ela tem mania de bater no irmão dela. Mas do nada aconteceu alguma coisa. Não, assim, é quando ela tá com raiva, ela quer descontar nele. Legal, bom dado. Tá, então eu vou usar esse seu gatilho, né, esse seu exemplo aí, pra gente falar, então, da raiva. Primeiro eu vou falar como é que a gente evita, né, esse tipo de mau comportamento ou outro, e depois a gente fala um pouquinho da raiva, como é que a gente ajuda a criança a lidar com a raiva. Aí, porque geralmente aí eu falo pra ela, não é pra bater no seu irmão, pede desculpa, aí ela vai lá e pede desculpainho. Aí ele vai lá, disfarça e pisa no pé dela. Assim, eles arengam, tem esse tipo de arenga entre os dois. Aí quando eles são demais, assim, quando eles estão demais, eu coloco eles de castigo na cadeirinha. Na cadeirinha de castigo. Ok. Então vamos lá. O que a gente faz? O que a gente pode fazer, gente, para evitar o mau comportamento? Tá? Eu vou ir pela linha primeiro do mau comportamento e depois a gente chega na raiva. Só para a gente não se perder e ter uma linha aí de raciocínio. Tem muita coisa, muito mau comportamento que a gente pode evitar nos comunicando melhor com as nossas crianças. Como assim? Fazendo acordos com os nossos filhos e avisando as coisas com antecedência. Quem tiver caderno aí, isso aí, tô vendo as pessoas anotando, anota mesmo, anota aí, vocês praticarem depois, quero ver todo mundo no Instagram lá, depois falando, Tati, pratiquei, foi assim, deu certo, não deu certo, como é que é, tá bom? Então, o que acontece? Faz de conta que você vai no mercado com seu filho, e aí todas as vezes que vai no mercado, é o caos, porque aí quer o chocolate, quer o Danone, quer não sei o quê, aí você fala não, aí dá problema, aí grita, aí pega as coisas, nananã. Faz para evitar o mau comportamento. A gente faz acordos com os nossos filhos, porque às vezes a gente acha, né, que criança não tem que saber de muita coisa, que criança, né, fica meio a par, assim, não, porque eu decido, tá tudo certo. Só que isso prejudica a nossa relação. Obrigada, Reni. Então, a gente faz o quê? A gente, antes de sair de casa, a gente acorda como é que vai ser esse passeio.
E pode ser qualquer passeio. Pode ser na casa da tia, pode ser no mercado, no shopping. Então, se você sabe que você vai no mercado e seu filho sempre pede coisas, por exemplo, e você geralmente compra alguma coisa, você pode combinar, olha, a gente vai no mercado e você vai poder escolher uma coisa, ok? Você quer ir no mercado comigo, mas só vai poder escolher uma coisa. Ah, tá bom. Então, o que você vai querer escolher? Ah, eu quero escolher chocolate. Ok, vamos lá no mercado. Chega lá no mercado, seu filho pega o chocolate, daqui a pouco... Ah, não quero chocolate, mas eu quero o Danone também. Qual foi o nosso acordo? Filho, qual foi... Ah, só podia pegar uma coisa. Então, você pode escolher. Você quer o chocolate ou você quer o Danone. Entende? Quando a gente faz acordos, os nossos filhos têm a oportunidade de se prepararem psicologicamente para algo, para algum passeio. Ou então, por exemplo, vocês estão brincando num parquinho e aí você começa a falar assim, filho, tá na hora de ir embora, vamos? Nada. Filho, quem já passou aqui por isso? Filho, levanta a mão aqui, ó, põe aqui no chat, eu. Filho, tá na hora de ir embora, olha, eu tô te chamando faz 10 minutos. Aí você fala uma vez, você fala 2 vezes, fala 1000 vezes, daqui a pouco você tá gritando. Né? Você vai ficando uma doida, querendo, tá surtando que seu filho não tá te escutando. Gente, a gente pode evitar muito estresse, a gente pode evitar, assim, muitos problemas se a gente avisa com antecedência. Se você sabe que você chegou no parquinho 4 horas da tarde e que, sei lá, 7 horas é o jantar, você vai ter que ir embora às 6 horas, você já vai avisar quando você chegar no parquinho a hora que vocês vão embora. Ó, a gente tá chegando 4 horas, mas 6 horas a gente precisa ir embora. Você entendeu isso? Entende. Se seu filho vê horas... Se seu filho conseguir ver horas, e a dica que eu dou é transforme o seu celular em hora AM/PM. Para as crianças, às vezes, não conseguem, né, em B14, 15, 16, a gente coloca 2 PM, 4 PM, que é mais fácil. Então, que hora aqui? 4. Então, quando der 6 aqui, a gente precisa ir embora. E uma outra estratégia que funciona muito é a gente colocar alarme. É pedir para que eles fiquem de olho no alarme para quando acabar o tempo que vai acontecer outra coisa. As crianças, gente, têm uma necessidade de contribuir. Quem aqui não tem filhos que gosta de ajudar a estender uma roupa, a limpar a casa, pegar a vassoura, limpar com você, enfim... Toda criança ama isso. Por quê? Porque elas se sentem importantes. Então, assim, é como se preenchesse, né, o pote da importância. Nossa, eu sou importante, eu ajudo na minha família. Quanto mais você pedir ajuda para os seus filhos, mais colaboração você vai ter. Agora, quanto mais você mandar, quanto mais você ordenar, mais resistência você vai ter. Porque Marshall Rosenberg, que é o criador aqui da comunicação não violenta, ele explica por quê? Porque a autonomia é uma das nossas necessidades básicas. Se tem alguém mandando eu fazer, o que eu vou falar? Você não manda em mim. E ainda se tiver em adaptação os testes, você não é meu pai, você não é minha mãe, não vou fazer. Então, quanto mais você mandar e ordenar, como se só você soubesse a verdade, mais resistência seus filhos vão ter. Quanto mais diálogo e pedido de ajuda você fizer para os seus filhos, incluindo eles naquele ciclo familiar e falando, filho, olha, a gente mora nessa casa, né? Então, vamos deixar a casa limpa, você me ajuda, porque olha a bagunça que tá essa casa. Como que a gente vai fazer? Se você perguntar, se você quiser saber, se você deixar o seu filho participar e perguntar sempre para ele, como que você acha que a gente deve fazer? Como que você pensa que a gente pode melhorar essa bagunça? Como que você acha que a gente pode conseguir cumprir mais esses acordos, esses horários? O seu filho vai se sentir importante de poder te ajudar a resolver esses problemas. O que acontece é que no fluxo, no automático, a gente só sabe mandar. No automático, a gente acha que só a gente tem que dar a voz, né? Só a gente tem voz. Mas não. Se a gente dar voz aos nossos filhos dentro dos limites, é claro que a gente não vai dar voz e falar, escolhe aí, sei lá, o que você quer comer na semana. Ele vai falar chocolate salgadinho. Óbvio que não. Mas se você der voz para os seus filhos, o que você quer comer hoje, filho? Carne ou peixe? Eu tenho certeza que ele vai comer mais muito melhor, porque ele está participando dos processos de decisão dentro de um limite, dentro de uma escolha limitada, ok? Tá fazendo sentido? Tá, Tatiane? Oi? Tem uma pergunta para você aqui.
Tati, quem tá falando é Tatiana Valério. Tati, uma das minhas filhas nunca aceita nenhum acordo feito entre a gente. Fica de cara feia, pisa duro no chão, faz bico, fica de mau humor. Exemplo diário. Término de uso do celular. Hora de tomar banho, hora de levantar. Alguma sugestão? A primeira sugestão que eu tenho é a rotina, se ainda não existe, porque às vezes a gente faz essas coisas de boca, né? Então você sabe, sei lá, você decidiu que é hora de desligar o celular para tomar banho. Só que a sua filha já sabe qual é o horário. A sua filha sabe que todos os dias tem horário para o celular e tem horário para o banho. Quanto mais determinado for isso, menos trabalho vai ter. Na disciplina positiva, a gente entende que a rotina deve ser o chefe. A gente não tem que ser chefe de nada. A gente tem que ser guia. A gente tem que ser líder. Sabe a diferença de líder e chefe? Quem aqui teve um líder e um chefe sabe bem a diferença. Um líder é aquele que guia, que escuta, que se importa, né, com as pessoas. O chefe só manda. Então, a gente faz uma rotina. Tatiana, pode falar, claro, pode dar mais detalhes. Oi, Tati. Veja, eu uso essas dicas que você disse, eu tenho 2 filhas. Com uma funciona muito bem, com a outra não funciona. E eu observo que ela tem muita dificuldade de lidar com a frustração e com o não. Então, a gente tem uma rotina estabelecida, ela tem aquele ímpeto sempre de querer quebrar essa rotina, né? É um desafio o tempo inteiro. Uhum. E o mais difícil é realmente fazê-la entender, eu e meu marido, a gente conversa muito com ela, de que a gente não vive sozinho no mundo, a gente vive com outras pessoas, que a casa da gente é uma comunidade, que todo mundo tem que colaborar, todo mundo... enfim, mas ela, mesmo que ela faça, ela não aceita. É a cara feia, entendeu? Cara feia a gente não tem que fazer, né, gente? Ó, novamente, vamos se concentrar no que dá para fazer, né? Se o nosso filho tá com cara feia ou não, isso não dá para controlar, ok? A gente tem que lembrar o que é nosso, o que eu decido fazer e o que meu filho faz. Então, cara feia, tudo bem, gente. Cara feia, só uma cara feia, depois passa. Mas eu queria que você me contasse, então, Tati, uma cena específica, assim, sei lá, do banho. Como que foi um dia que ela não quis entrar no banho? O que aconteceu antes? O que ela estava fazendo? Ela estava no celular, aí era a hora de tomar banho. Então, o que ela falou? O que você falou? Como você reagiu? Olha, como são tantas vezes, repetidamente, eu não lembro exatamente da primeira vez, mas, assim, é clássico. Depois do jantar, ela assiste... ela estuda à tarde, né? Então... janta, depois do jantar, vai descansar um pouquinho, assiste lá no celular dela, e chega uma hora que eu digo, ó, agora, Alice, quando eu vou olhar, Júlia já tem ido tomar banho, e ela não vai. É preciso retirá-la, e o que eu estou observando é que o meu discurso está ficando repetitivo, de dizer, filha, o que é que você tem que fazer? Veja que horas são. O que é a hora de fazer agora? Então, chama a atenção. Então, tem hora que eu perco a paciência, tem hora que eu dou um grito, porque já cheguei no meu limite de todos os dias ter que fazer a mesma coisa. Sim, eu entendo. Então, o que a gente vai fazer? Né? E aí vocês pegam esse exemplo, gente, e levem para outros exemplos da vida de vocês. A gente vai pegar aqui alguns exemplos, mas um exemplo pode servir para muitas situações. Então, o que eu falei, por exemplo, do despertador, pode ser uma ajuda, só que você tem que lembrar ela do banho quando ela já começar a usar o celular. Então, assim, ela começou a usar o celular 3 horas e 4 tem que tomar banho, você vai lembrar, filha, você vai usar o celular agora, às 4, vai tomar banho. Você tá lembrada? Ok, posso contar com a sua colaboração? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, que tal? Você vai dar uma sugestão. Que tal, ó, para você não esquecer, né, que é tão legal ficar no celular, assim, tenta entrar no mundo da criança, tipo, porque, gente, não é legal, é mais legal tomar banho e ficar no jogo do celular, e eu prefiro ficar no celular. Então, assim, a gente tenta entender
A gente usa da empatia para se conectar com os nossos filhos. Eu sei que é super legal ficar no celular, mas então vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, no celular, o despertador para as 4 horas. Aí, quando tocar, a gente corre para o banho. Detalhe, você pode usar de brincadeiras nesse momento. Então, por exemplo, e aí a gente faz uma disputa. Quem chega primeiro? Você pode dar uma escolha limitada para ela. Quando acontecer, tocou o alarme lá. Ah, mas eu não quero, porque não sei o que, não sei o que lá. Filha, você desliga o celular e guarda no lugar que você sabe que é, ou eu guardo para você? Só isso. Você guarda ou eu guardo? O que acontece com o nosso cérebro, gente? Se eu falo para você, olha, você tem que fazer tal coisa, ok? Você quer fazer tal coisa? O que você vai pensar? Quero ou não quero? Não, não quero. Filho, vamos arrumar o quarto? Não. Filho, vamos arrumar os brinquedos? Não. Óbvio, tudo vai ser não. Agora, quando você diz, agora é hora de guardar os brinquedos, você guarda sozinho ou você quer que eu guarde com você? Eu tenho 2 opções. O nosso cérebro, quando tem 2 opções, ele automaticamente vai ficar assim, ó, uma, outra. Sozinho ou conjunto? Ah, mãe, eu quero que você me ajude. Ou seja, eu tenho mais probabilidade de te ajudar. Então, quando você falar para ela, você guarda sozinha o celular, que eu sei que você é capaz, ou você quer que eu guarde para você? Não guardou, você não vai falar nada. Não precisa falar nada. Você vai pegar o celular, vai guardar, assim. É hora do banho. Ah, mas aí, tá, ela vai se jogar no chão e ela vai dar chilique, nananã. O que a gente faz? Vai bater? Vai gritar? Tá estressada? Você vai pro banheiro, se acalma, depois você volta para decidir o que você vai fazer. Vai mudar se ela tomar banho em 10 minutos ou daqui meia hora? A gente nunca tem que decidir nada se a gente está estressado, a não ser se seu filho estiver no meio da rua para ser atropelado. A não ser que seu filho tenha caído na piscina, vai ser afogado. Aí você tem que, ó, decidir em 1 segundo. Fora isso, nunca decida nada se você está estressado. Nem com seus filhos, nem com seu parceiro, com a sua esposa, com seu chefe. Nunca, certo? Porque senão a gente tende a fazer más escolhas. Você está estressada? Respira, vai pro banheiro, dá uma volta, vai dar um grito na janela, fazer alguma coisa para se desestressar. Depois você volta para novamente começar o processo de tentar compreender a sua criança, ser empática, dar uma escolha limitada e decidir o que você, adulto, vai fazer. Está lá se jogando no chão porque guardou o celular, mas não quer tomar banho. Olha, eu entendo o quanto você quer o celular. Você está muito frustrada, né? Porque você quer usar o celular. Quando a gente devolve isso para a criança, quando a gente traduz o que a criança está sentindo, gente, a criança, ela baixa as defesas. Todos nós somos assim, não só as crianças, né? Se você chega em casa porque você olhou o celular e bateu o carro, se você chegar em casa com seu marido, com sua esposa e falar, não, é porque eu tô muito mal, porque eu tô muito brava, porque eu bati o carro e eu olhei no celular, você quer que o seu parceiro, parceira diga, puxa, nossa, que horrível, mas como é que foi isso, né? Você deve estar triste, porque, né, deve estar frustrada ou chateada, enfim, você ficou com medo, você quer esse comportamento ou você quer que seu parceiro ou parceira diga, mas de novo, então presta atenção, caramba, não pode deixar mais o carro com você, né? Porque você... De novo, você bateu o carro? O que você quer? Você quer acolhimento ou você quer alguém te julgando, te criticando? Quanto mais a gente julga e critica os nossos filhos, mais eles se afastam da gente e menos eles vão colaborar. Então, se sua criança está lá se jogando no chão, é porque ela tem um problema, como a Tati falou, ela não sabe lidar com a frustração. Nenhuma criança acorda de manhã e pensa, hoje eu vou me jogar no chão porque eu quero deixar minha mãe brava. Nossa, tô afim. Não, a gente acorda querendo ser feliz. Se eu me joguei no chão, se eu fiz birra, é porque eu, enquanto criança, não sei lidar com a minha dor da frustração. É porque eu não tenho capacidade psíquica ainda de me autorregular. E se você é adulto, como eu falei, às vezes, dá uns gritos, surta, porque você não tem capacidade de autorregular, como é que você vai exigir de uma criança? Tenha. Você, enquanto adulto, precisa ajudar a sua filha, o seu filho, a se autorregular. Como é que a gente faz isso?
Uma criança aprende a se acalmar sozinha depois de inúmeras vezes nós adultos acalmá-la. Então, a criança está se jogando no chão porque está frustrada, porque não está conseguindo lidar. Você vai traduzir esse sentimento para ela. Eu tô vendo, filha, que você tá muito frustrada, porque você tem que tomar banho agora. É isso? É isso mesmo? Você quer falar sobre isso? Lembrando que você só vai conseguir fazer isso se você tiver calma. Se você tiver tirado um tempo ali, se estiver muito estressado, depois você volta. Quando a gente traduz esse sentimento, a criança baixa as defesas e fala, e chora, porque eu queria, porque eu nunca posso fazer nada. Enfim, a criança vai, né? Vai falar. Eu entendo, mas lembra da nossa rotina? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que tomar banho. E depois, né? Sei lá, às vezes depois pode brincar. E aí você vai lembrar a criança, né? De outras coisas. Depois, e aí, filha? Você vai para o banho sozinha ou você quer que eu te leve, né? Ou enfim, ou você quer levar a boneca para tomar banho ou você quer levar o bichinho de pelúcia. Enfim, a gente pode usar de recursos lúdicos também para atrair os nossos filhos. Às vezes eles gostam de levar carrinho, bonecas, né, barquinhos, enfim, qualquer coisa. Faça isso, né? Utilize de recursos de brincadeira, de vamos fazer uma disputa, enfim. Olha, depois do banho a gente vai fazer tal coisa junto. Detalhe, depois de uma atividade que o seu filho tem mais dificuldades de fazer, pode ser uma tarefa escolar, pode ser um banho, pode ser uma comida. Se você tirar um tempo para ter um momento de conexão exclusivo com seu filho, que é o momento de brincadeira, quem aqui brinca com os filhos? Comenta aqui. Quem aqui senta no chão para brincar com os filhos, ou de correr, enfim, pega-pega? Isso, na disciplina positiva, a gente chama de momento especial. Momento que não existe celular, não existe telas, não existe você responder a mensagem do trabalho, não existe nada além de você e do seu filho. Se vocês soubessem o poder que existe dos momentos especiais, vocês fariam todos os dias. Todos os dias, porque a criança se conecta, se sente amada, se sente importante. Meu Deus, meu pai tirou 20 minutos só para fazer isso comigo. Tipo, eu sou muito importante para ele. Olha, o meu coração se enche de alegria. Tipo, a minha mãe marcou na agenda dela para ficar comigo. Tá entendendo como eu sou importante? Então, assim, a mesma importância que você dá para o seu chefe, para o seu trabalho, dê para o momento de brincar com seus filhos. Quando você fizer isso, metade dos problemas serão eliminados, porque uma criança que tem necessidade básica, quer se sentir aceita e importante, tem muito menos chances de dar problemas de comportamento, ok? Então, sua filha vai, esse exemplo do banho. Filha, você vai pro banho, você quer levar o seu bichinho de pelúcia ou sua boneca? Lembra, filha, depois do banho, a gente vai fazer o nosso momento especial. Gente, uma criança pira quando tem momento especial. Então, elas querem colaborar para que o negócio ande logo para ter um momento especial, ok? Tatiane? Oi? Tem outra pergunta aqui para você. Boa noite, sou Leide. Ela faz parte do GAP Caruaru, né? E minha filha chegou aos 3 anos com muita birra. Hoje, quase 2 anos após, conseguimos chegar em um acordo. Quem se comporta atende aos acordos, ganha. E quem não se comporta não atende aos acordos, perde. Então, deixamos de liberar algo que ela gostaria. Desenho, brincadeira, pressinha. Então, depois de muitos perrengues, hoje conseguimos sucesso na maioria dos acordos. Tá. Só existe uma ressalva, dentro da filosofia de vida da disciplina positiva, a gente não acredita em retirada de privilégios. Por quê? Se você pensar nas crianças ainda mais as crianças que vieram pela adoção, o que elas tinham antes de chegar? Nada. Então, assim, elas estão acostumadas a não ter nada. Então, aí você começa a tirar, né? Eu vou tirar o celular. Semana que vem, vou tirar o computador. Semana que vem, vou tirar a TV. O que acontece? Elas se acostumam a ficar sem nada, porque elas já viviam sem nada. Aliás, todas as crianças se acostumam a ficar sem as coisas. O problema desta técnica é que ela não ensina, ela manipula. Toda técnica que manipula é um problema. Por exemplo,
Meu filho bateu no amiguinho da escola. E eu vou lá e falo, você vai pedir desculpa para ele agora. Meu filho chora e fala, desculpa. Passa mais um ano, meu filho fez alguma coisa com alguém. Você vai pedir desculpas agora. Meu filho vai lá e pede desculpa. Daqui mais um ano, meu filho tá mais esperto, né? Ó, mais espertinho. Foi lá, puf, quebrou um copo. Mamãe, desculpa. Ele vai utilizar a manipulação que você fez com ele contra você. Obrigar alguém a pedir desculpas nada mais é que uma manipulação. Mas eu não estou ensinando nada para o meu filho sobre empatia. Eu entendo a sua intenção. Quando você pede para o seu filho pedir desculpas, você está querendo que ele se arrependa. Você está querendo que ele melhore o comportamento. Só que obrigar o arrependimento não dá para ser obrigado. A gente não se arrepende obrigatoriamente. Ou a gente se arrepende, ou a gente não se arrepende. O que acontece é que ao invés de obrigar a pedir desculpa, a gente tem que ensinar empatia, que é completamente diferente. Senão, o seu filho vai, sempre que cometer um erro, rapidamente ele vai pedir desculpas para se safar de alguma coisa. E o que isso vai adiantar? Nada, porque não vai aprender. Como é que a gente ensina empatia? A gente fala sobre sentimentos. A gente fala sobre como o amigo deve estar se sentindo depois de apanhar. A gente fala como eu estou me sentindo depois que você falou palavras ruins para mim. Quando nós falamos sobre sentimentos com as crianças, sobre como você se sente, sobre como o outro se sente, sobre consequências naturais, olha, você tá batendo no seu amigo, é provável que ele deixe de ser seu amigo. É isso que você quer? Né? E, claro, a gente ensina, não foi por mal. Então tá, então o que você tem que fazer agora, se não foi por mal? Aí, se seu filho chegar na conclusão, me desculpa, aí sim vai ser verdadeiro. Quem levantou a mão? O Abdon. E Leide perguntou se ela pode explicar melhor. Ela, que foi esse último comentário desse acordo, digamos assim, que ela faz com a filha. Se ela pode explicar melhor. Pode, claro. Quanto mais detalhes, mais eu consigo ajudar. Oi, Leide. Boa noite. Oi, Reni. Boa noite. Só tô sem nada. A punição, Tatiane, não é uma punição, é assim, vamos tomar banho. E aí, se ela não vai tomar banho, ou a pracinha, como você deu o exemplo, de a hora de ir embora. A próxima vez que ela pedir para ir para a pracinha, a gente diz, olha, hoje não vai, porque na hora de vir embora você não quis vir. Então, a gente vai deixar para ir amanhã, porque na hora de ir embora você tem que vir. Entendeu? Não são punições, a gente não tira as coisas dela, só a forma de explicar. Vai tomar banho que a gente tem que sair. Então, se ela fica dando maçada, se ela não vai, aí da próxima vez que ela quer passear, olha, você vai passar menos tempo no passeio, porque você passou mais tempo para tomar banho. Então, não são punições. A gente vai mostrando a ela que ela está perdendo por conta do comportamento dela, entendeu? Aí, por isso, como ela é muito pequenininha e ela veio com birras muito pesadas, é um processo ainda que a gente está trabalhando. Então, tem funcionado, assim, porque ela é bem difícil. Até chegar nesse ponto, a gente vem aí 2 anos de luta bem forte. Bacana. Não, isso faz total sentido, por quê? Porque tem relação. O que acontece? Nenhuma consequência, a gente chama de consequência lógica, isso dentro da disciplina positiva. A gente só pode usar consequência lógica se tiver lógica, né? Causa e efeito. Então, se meu filho bateu em alguém e eu tiro o celular, qual é a ligação? Nenhuma. Se meu filho quebrou um vaso e eu bato nele, qual é a ligação? Nenhuma. Agora, isso que ela contou agora tem ligação. Então, assim, você não se comportou direito no parquinho porque você não respeitou o horário de ir embora, então no outro dia você vai ficar menos tempo. Ou você não vai no próximo. Então, tem total ligação. Então, consequências lógicas precisam ter ligações. Então, por exemplo, criança tá pintando lá no papelzinho. De repente, ela pinta na parede. Só que para ser consequência lógica, a gente precisa avisar antes o que vai acontecer. Lembra que eu falei, né? A gente sempre avisa antes o que vai acontecer para os nossos filhos, para eles se prepararem psicologicamente para não surtar, porque eles são pequenos, não conseguem controlar as emoções. Então, assim, ó, filho, vou te dar a caneta para você pintar, só que tem que pintar no papel.
Se não pintar no papel, se pintar a parede, se pintar as coisas, vou guardar os lápis, porque você não vai estar sabendo usar os lápis. Ok. Só que com criança pequena, gente, às vezes acontece. A criança tá lá, se empolga, pintou tudo. Ok. Então, agora eu vou guardar os lápis, porque você não tá sabendo pintar. Assim que eu puder confiar que você vai pintar só no papel, eu te devolvo. E a gente não precisa colocar um prazo de 2 dias, porque a criança pequena, principalmente, não tem noção de dia, de horas, né? Então, você fala, assim que eu confiar em você, eu devolvo os lápis para você. Faz sentido? Perguntas? Tem vários comentários, né? E tem deixa eu ver o nome dele, Abdon, que ele levantou a mão. Pode falar, Abdon. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Veja só, tem algumas coisas que eu fico com uma interrogação muito grande. Por exemplo, a senhora sempre está falando de uma troca. Olha, você vai fazer isso, a gente ganha aquilo. Então, eu acho que essa questão de troca, às vezes, induz até para coisas erradas lá na frente, quando chegar lá na frente. Eu só vou fazer uma coisa certa se eu ganhar isso. Não. O meu pensamento aí diverge um pouco com essa teoria. E a outra é que os filhos da gente, eu digo no geral, não só o meu, o de todos, eles recebem amor, recebem carinho, e eles são bem acolhidos, tanto biológico quanto os que vêm por adoção. Mas tem que saber que existem regras e existe a figura do pai e da mãe, o qual tem que ser respeitado, o qual eles têm que saber que tem que seguir os pais. E como a senhora está colocando aí, tá aparecendo para mim que a figura do pai e da mãe tá com a questão da autoridade descaracterizada. Não quer dizer que tem que ser um regime de quartel. Não é isso. Tem negociações? Tem, claro que tem, porque vivemos em sociedade. Mas, assim, para mim, está parecendo muito aberto a questão de não obediência dos pais, de saber quem é a autoridade na casa. Entendi. Vamos lá. Primeira questão das trocas, na disciplina positiva a gente não fala em troca, a gente fala em rotina, né? Então, quando eu falei de, por exemplo, você vai tomar banho, e assim que a gente toma banho, depois a gente vai fazer um momento especial, não é pela troca, é pela rotina. Existe um cronograma ali do seu dia a dia, e depois vão seguir os passos. Então, por exemplo, tem muita gente que chega na clínica aqui, nas consultorias, e fala, meu filho enrola para fazer a lição, não faz a lição e já quer assistir televisão, né? Às vezes faz, sei lá, de qualquer jeito, ou não faz para depois ver a televisão. Você vai mostrar autoridade quando você falar, você só vai assistir televisão assim que você fizer a sua tarefa anterior, a sua obrigação. Você pode falar também das suas histórias. Olha, eu tenho que fazer minha obrigação, trabalhar o mês inteiro para ganhar o meu salário. Você tem que fazer a sua obrigação para depois ter os privilégios, certo? Privilégio é, sei lá, celular, TV ou qualquer outra coisa, brincar. Então, assim que, a gente usa muito a frase na disciplina positiva do assim que. Assim que você fizer a sua tarefa, você vai poder ser liberado para, sei lá o quê, brincar. Não são trocas, são obrigações e privilégios. Seguir os passos, ok? Questão de obediência. Disciplina positiva, a gente não concorda com obediência cega. Obediência cega leva as crianças a não terem pensamento próprio, não terem raciocínio próprio e serem muito mais vulneráveis a abuso sexual infantil. O que acontece? Se a gente, durante uma infância inteira, fala, você precisa obedecer os mais velhos. Eu sou mais velha, você me respeita. Tá vendo que eu sou mais velha? Então você cala a boca, quem manda que sou eu. Criança generaliza, porque criança, enfim, tá aprendendo. Eu entendo que todo mundo que é mais velho, eu preciso respeitar, independente de qualquer coisa. E a vida não é assim. Eu não preciso respeitar todo mundo. Eu preciso respeitar quem me respeita. O respeito é uma via de mão dupla. A obediência é uma via de mão única.
Quando você diz que quer que seus filhos sejam obedientes, você quer que eles sejam menores, né? Que eles estejam abaixo. E isso deixa eles mais vulneráveis. É isso que nós acreditamos. Cada um vai acreditar no que quiser. Estou dizendo a posição da disciplina positiva, onde existe uma educação de respeito. A educação na disciplina positiva não é assim. Ela é assim. Liderança. Liderança, eu sou guia, eu não sou chefe. Eu sou líder do navio. Eu encaminho os meus filhos. Para eles me respeitarem, eu preciso respeitá-los primeiro. Por quê? Porque é ensinando, né? É respeitando que eu ensino respeito. É tendo autocontrole emocional, que eu ensino autocontrole emocional. É sendo respeitoso com crença, com posição sexual, com qualquer coisa na vida, que eu ensino meus filhos a serem respeitosos também. Eu sou exemplo. Então, é isso. Não estou dizendo que a gente tem que deixar fazer o que quiser. Claro que não. Você vai ter os limites, só que a forma de você colocar esses limites vai ser sem agressividade, sem grito, sem castigo, sem palmada. É na base da firmeza e da gentileza ao mesmo tempo. Ou seja, os dois juntos, casando. Porque uma das formas que a gente usa a firmeza e a gentileza é usando uma simples letra E. Por exemplo, mãe, eu quero seu celular. Eu quero seu celular, sei lá, você já brincou? Não. Eu quero, filho. Eu te amo. E a resposta é não. É você ser firme e gentil ao mesmo tempo. Eu não preciso deixar de amar os meus filhos para falar não. Eu não preciso deixar de ser carinhosa para dar um limite. Eu posso ser muito carinhosa e continuar sendo firme. Não. Eu te amo, eu entendo. Quando você fala, eu entendo o que você quer, eu entendo a sua vontade, ou seja, eu respeito a tua vontade de ser humano, de querer o que você quiser. E a resposta é não. Não é para fazer o que quer, claro que não. Toda criança precisa desse contorno. É que aqui eu não tenho tempo suficiente, né, para a gente dar voltas e voltas e explicar, enfim, mais a fundo, né? Peguei ali alguns pontos e o que vocês trouxeram para a gente poder ser mais prático. Eu gosto de praticidade para vocês praticarem. Maravilha. O Charles, tu falaste no início acerca do teu filho. E aí a gente foi falando, tu queres compartilhar? Não, na verdade, eu acho que eu, de uma certa forma, fui contemplado pela fala dos outros colegas aí. Eu lidei muitas vezes com essa questão da dificuldade, da manifestação da frustração, e também aí eu acho que tem uns pontos, assim, que eu acho que a gente precisa pensar dos nossos filhos, que eles às vezes carregam dores, e às vezes as nossas falas, mais assim, bem intencionadas, ativam gatilhos. E assim, eu tive que... Leva tempo, né? Então, assim, a gente quando recebe o filho, às vezes a gente quer, num passe de mágica, ou uma ferramenta, que a disciplina positiva ou qualquer outra seja uma mágica, né? E não é. Eu acho que nessas horas a gente tem que reconhecer que às vezes o tempo é que vai nos trazer informação. Então eu vi que, por exemplo, ele tinha dificuldades que muitas vezes remetia a outros abandonos que ele teve volta, né? Como é que chama? Desistência do processo adotivo. Então aquilo que eu lidei era muitas vezes memória de outras dores que ele viveu. Então, assim, para mim foi muito difícil ter que lidar com aquilo, até porque, assim, ele tem um temperamento que depois eu descobri do colérico, e eu sou meio que melancólico. Então, assim, foi um choque de mundos, né? Porque eu tive que aprender a ter autoridade com ele sem ter autoritarismo, né? Que eu acho que até a minha fala um pouco agora, que às vezes a gente tem que ter esse cuidado, a gente conquista a autoridade, a gente não impõe, né? E eu acho que isso foi o meu grande aprendizado. Enfim. Obrigado. É isso, Charles. Eu acho que né, você complementou muito bem a minha fala da questão da autoridade que a gente conquista, assim como o respeito, né? A gente conquista. Quando a gente impõe, né, aí vira a questão da rigidez, do autoritarismo, né? Então, nem um lado, nem o outro. E aí, quando você fala das dores, todos nós temos uma criança também interna que tem feridas, todos nós adultos, e muitas vezes as dores do adulto se chocam com as dores das crianças. Vou dar um exemplo para vocês. Estou atendendo uma mãe
tá aí no período de adaptação, 3 crianças, mãe solo, e que me fala assim, Tati, um dos meus filhos de 5 anos, quando ele se joga no chão e bate, briga, eu consigo lidar, ó, com as técnicas, né, que a gente trabalha aqui perfeitamente. Só que quando o outro de 7 choraminga, fica... que ela tem vontade de voar no pescoço dele. Ela tem vontade de socar o menino, eu não sei o que eu faço, nossa, eu fico muito estressada. E aí, falando em sessão, ela foi se dando conta o quê? Que aquela raiva dela não era exatamente da criança, era lá do passado dela, que vinha de uma irmã que choramingava e ela não, e a irmã conseguia tudo. Então, numa disputa, numa briga, o pai sempre defendia a irmã que choramingava e ela acabava apanhando, enfim. Então, assim, ou seja, foi lá atrás, sabe? Então, a gente precisa cuidar também das nossas feridas para não se chocar aí com a dos nossos filhos. E é claro, quanto mais observação você tiver, quanto mais consciência, né, sobre o que está causando o mau comportamento. Lembra sempre, gente, que o mau comportamento é um sintoma. É um sintoma. É a pontinha do iceberg. Você tem que descobrir o que está por trás, entendeu? Às vezes a criança está agitada, mas descobre o que aconteceu no dia, na semana, na escola, que pode ser uma atividade da escola que causou, pode ser o amigo que falou, pode ser um comportamento seu, né? Assim, o que está causando isso? Você vai ter que observar, investigar com muito cuidado, acolhimento e muito diálogo. Perdão, vou dizer como está o nome no perfil, tá? Tá como Chocolate Santos, perdão. Qual é o nome da senhora, hein? É Maria Cristiane. Boa noite. Agora não esqueço mais, Ana Maria. Maria Cristiane. Pois não. Eu gostaria de tirar uma dúvida, assim, se eu estou agindo correto, assim, que aqui em casa, né, como eu falei, a gente temos um casal de filhos, um de 5 e um de 3. E onde eu pretendo aumentar mais a família. E a gente tem os meninos, um fica querendo minha mamãe, meu papai. Aí o que a gente faz? Quando ela está no meu colo, ela empurra o irmão. Ou vice-versa, um faz com o outro. Aí a nossa resposta para eles sempre não. Mamãe dos dois, papai dos dois. O colo dá para os dois. A perninha é de um, a perninha é do outro. Dá para os dois sentar. É assim que a gente faz. Até porque o meu filho, o amor da minha vida, ele não é filho biológico meu. Ele nasceu do meu coração, da minha alma. Ele é filho do meu marido só, né? Meu também agora, porque é minha vida. E a minha filha, com 1 ano que a gente já estava já criando ele, eu engravidei da minha Hortência. E, enfim, o meu filho, ele trouxe milagres para a minha vida. Eu engravidei dela e ela tem 3 anos, passou 1 mês e 7 dias na UTI, hoje tem 3 anos. Então eu sempre falo, ela veio da barriguinha, você veio do coração, mas mamãe ama os dois. Aonde? Aí ele aponta no coração. Então, assim, sobre essa questão que quando eles sentam no colo do pai ou no meu, eles ficam abraçando a gente, ficam, minha mamãe, meu papai. Aí a gente fala isso para eles, não, o colo dá para os dois, o colo é dos dois, tá? Fica uma perninha para uma perninha para outra. Então a gente fica com os dois assentados. A hora que um está no meu colo, o outro também quer estar. E ultimamente a gente não consegue dormir sem ele, a gente está dormindo em 4. A gente dorme nos 4 na mesma cama. Até porque, assim, como ele foi meu primeiro filho, para mim foi muito difícil. Eu ia lá no quarto e eu tentei adaptar ele na cama dele. Só que quando dava saudade, eu ia lá e buscava ele de volta para dormir comigo. Então a gente acabou que ele já está com 5 anos e ele dorme com a gente ainda. Essa questão do colo, né? Assim, eu acho que é natural, né? A gente dá o colo para os dois. Queria saber se eu estou agindo certo, né? Tem colo para todo mundo, mas o que a gente pode fazer também
para preencher a necessidade de um estar com a mamãe e depois o outro estar com a mamãe, é às vezes fazer um revezamento. Então, assim, sei lá, se um tá no colo, te fala, olha, vai ficar 10 minutos aqui no colo, aí depois você vem pro colo, porque aí cada um vai ter aquela atenção exclusiva, sabe? É importante que ambos tenham ao mesmo tempo, mas é importante também, gente, que os filhos, quando a gente tem mais de um, tenham um tempinho ali, ó, exclusivo, sabe? Pra falar, nossa, eu tenho essa mamãe ou esse papai nesse período só pra mim, um pouquinho, nem que seja só um pouquinho. Porque às vezes os filhos, um gosta de brincar de uma coisa, o outro gosta de brincar de outra, né? Então, assim, é bacana a gente ter um momento especial aí com o filho separado. Né? Eu costumo sentar com eles e brincar. Meu esposo costuma jogar bola de gude com eles, mandar de bicicleta. Então a gente costuma brincar com eles dois sentados na sala, entendeu? E temos assim, guardar brinquedo, tudinho, mas a gente tem esse dia a dia com eles. Não direto, porque meu dia a dia é corrido, mas ele senta, ele brinca. Eu sento, eu brinco com ele, o Sérgio também faz a mesma coisa. Tá certo. Maravilha. Tem dúvida? Deixa eu ver. Tem comentários. Né? Deixa eu ver. O Pedro sempre digo. O Pedro, ele sempre traz... Eu comentei no início, o Pedro, ele é o pedagogo, né? Da nossa comarca, que ele sempre acrescenta algo, né, no chat. Inclusive, ele me questionou, já no finalzinho, se você permitir, Tati, ele colocou até um link onde a gente pode encontrar alguns livros à venda, né, acerca da disciplina positiva, e eu posso colocar no chat também, né, para que, caso as pessoas possam. Eu sei que você vai indicar alguns, e inclusive eu vou, lógico, né, porque alguns eu já peguei que você fala lá, né, no Insta, né, mas aí algumas pessoas, porventura, ainda não possam não acompanhar. Aí depois eu coloco no chat, né, porque caso as pessoas também queiram, né, então ele colocou acerca da lei, por exemplo, né, que fala, né, a criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, né, com pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Ele colocou aqui, né? Maravilha. E a gente esquece um pouco, né, das leis, exatamente porque o Brasil está muito atrasado. O Brasil, perto de países desenvolvidos em relação ao respeito e dignidade com as crianças, está completamente atrasado, e a gente acha ainda que criança tem que levar palmada, ainda sendo que já existe uma lei da palmada, mas que ninguém leva a sério, né? E aí eu sempre, até outro dia estava pensando, tendo um diálogo com algumas pessoas, falando, talvez quando essas leis forem mais rígidas quanto a castigos físicos que não possam existir nunca, a gente não chegue a casos extremos como a gente chegou, né, de crimes, de que acha que está educando, enfim, e aí chega a atrocidades. Olha, o Florencio, ele está perguntando assim, Tatiane, boa noite. Em relação a esse período de adaptação, quando a criança chega em um ambiente novo, como devem ser essas primeiras noites? O que você aconselha? O que a criança precisa, né, nas primeiras noites? A criança precisa se sentir segura. A criança precisa se sentir acolhida. Então, o que você vai fazer? Você vai, se ela for uma criança maior, né, que você consiga dialogar, saber, você pode perguntar para ela como que você está se sentindo, como você gostaria que a gente fizesse a sua hora de dormir hoje, né, nesses primeiros dias. Você pode conversar. As crianças, a gente acha que as crianças não têm respostas, elas têm muito mais respostas do que a gente imagina. E quanto mais a gente pergunta para os nossos filhos e menos dá resposta pronta, mais a gente vai conseguir entendê-los, conectar com eles, a gente vai conseguir ajudar eles a resolver problemas e por aí vai, né? Porque às vezes você acha que a criança vai chegar toda com medo, querendo dormir pertinho de você, ela fala, não, adorei meu quarto, quero dormir no meu quarto, sei lá. E às vezes é o contrário, né? Você criou toda uma expectativa de que a criança vai dormir no quarto, ela começa a chorar, ter pesadelo, né? Enfim. Então,
Sente como é que tá a criança, pergunta, se for uma criança pequena, aí você já vai decidir, né? Você vai ter que decidir aí, tento deixar no quarto, tento deixar ali as primeiras noites. O que a gente faz com o recém-nascido, né? Às vezes a gente deixa ali pertinho, aí depois, com o tempo, vai colocando no quarto, enfim. E assim por diante, a gente tem que sentir mesmo. Ô, Tatiane, aqui não tá aqui, mas eu queria muito que tu pudesse aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de conversar com você. É uma coisa, é um pensamento, às vezes, meio que comum, e quando eu falo comum, né, lógico, dos pais, né, por adoção, pais e mães, terem essa dificuldade em relação ao não, por compreenderem que eles colocam de alguma forma, assim, interioriza assim, mas meu filho já passou por tanto trauma, já passou por tanta dor, por tanto... Então, assim, não, eu vou fazer. Né? Eu vou, né? Então, assim, o que tu dirias, assim, né? Para que eles possam compreender melhor, porque fica muito isso na cabeça dos pais, né? Eu ouço, né? Muito o que eu isso. diria é que, primeiro, falar não é um problema. Falar não o tempo inteiro é que é um problema. Sabe aquelas crianças que, plena pandemia, falar apartamento, aí tudo que a criança vai fazer, não pode fazer isso. Aí a criança vai pular, não pode. Aí a criança vai brincar, não pode gritar, não pode. Enfim, a criança fica estressada. Isso é um problema. Mas você falar não, você colocar um limite, né, até onde você pode ir, não é um problema. O que fere, o que pode traumatizar mais ainda, o que marca é a forma como você faz isso. Existem milhares maneiras da gente falar não, da gente colocar limite. Então, você pode falar para uma criança, olha, hoje não vai dar para a gente comprar tal coisa, assim que eu tiver um dinheiro, sei lá, a gente planeja como é que a gente vai comprar. Ou você pode rotular, você pode humilhar, você pode brigar, gritar. Então, assim, não é o que a gente faz, é como a gente faz. Então, a gente tem que se perguntar como eu estou dialogando com os meus filhos. Como é que eu estou passando os valores que eu estou tentando passar? É o como que é o mais importante, né? E outra coisa, assim, é claro que a gente vai escolher as nossas batalhas aí ao longo dos dias, da semana. Vai ter coisa que é importante, né, martelar, é não e não é ponto. Sei lá, meu filho tem 5 anos, quer jogar um jogo de 12 anos. É não e ponto, né? É não. Você tem 5 anos, vai jogar jogo de 5 anos. É não. Agora, tem certas coisas que às vezes a gente negocia, que fala, sabe, ok, antes não podia, mas agora, ok, vou deixar hoje, enfim. Né, a gente vai negociando. Eu acho que pra gente ter esse parâmetro sei lá, é perigoso para os meus filhos, o que vai acontecer se eu falar assim? Está me desrespeitando se eu falar sim? Porque se estiver te desrespeitando ao falar sim, significa que esse processo está errado, porque não é um processo de respeito mútuo. Assim como a gente tem que respeitar a criança, a gente tem que se respeitar também. Então, se o sim for para estragar suas coisas, por exemplo, e estiver te ferindo, não tá legal, porque não é um respeito mútuo. Maravilha. Os livros que eu queria trazer aqui hoje para vocês são livros, assim, fininhos. Eu pensei, né, para quem está iniciando aí nessa jornada de conhecer outras formas de educar e pensar sobre a criança. Esse livro aqui, ó, Criar Filhos Compassivamente, do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta. Ele é bem pequenininho, assim, bem gostoso de ler. Tem esse aqui para as crianças que sentem muita raiva, que são mais pro lado da agressividade, para a gente entender a raiva, o surpreendente propósito da raiva, também do Marshall Rosenberg. Para os pais que querem ajudar os filhos a dominar as emoções, para as crianças que têm muita dificuldade, às vezes mais velhas e tal, ou até mesmo para os pais aprenderem, esse aqui, Inteligência Emocional, a arte de educar os nossos filhos. E aí, qualquer livro da disciplina positiva também, que é o que eu sempre indico, né? Qualquer livro que você buscar no Google, livro disciplina positiva. É que os livros da disciplina positiva são bem grossos, né? Então, não é todo mundo que consegue ali
seguir, né, no ritmo. Se você for nas minhas lives todos os dias, às 9h30 da manhã, você vai conseguir reter muito mais, né? Maravilha. A Yara, pode falar. Isso. Cadê? Tá conseguindo ver, Paula? O da Yara? Tô sim. Quer que eu fale? Pode falar. A Yara fez um comentário. Tive uma educação muito rigorosa e estranhei bastante a disciplina positiva. Quando conheci... estranhei bastante a disciplina positiva quando conheci. Mas fez sentido e testei. Está dando super certo. E hoje, quando meu filho faz alguma coisa feia ou me desobedece, digo a ele que estou muito triste com o que ele fez e me afasto. Ele logo vem arrependido, pedir desculpas e tenta melhorar naquilo. Claro que dentro das suas limitações de criança. Reni, você pode colocar de novo no Instagram? A Ana tá pedindo aqui. Tatiane Serenata, que o nome é difícil de entender, né? Então é melhor ela colocar aqui. E é isso mesmo, assim, no começo é uma mudança de paradigma muito grande, gente. Então, muitas vezes vai ter resistência, muitas vezes você pode não ver muita lógica, ou achar, não, isso não vai funcionar para os meus filhos. Mas, conforme, se você participar das minhas lives, por exemplo, que eu sempre trago depoimentos, as pessoas falando, as mães falando como era e como é hoje, assim, é uma coisa muito linda de se ver, que quando a gente começa a ouvir os nossos filhos, quando a gente começa a perguntar para ele coisas antes de julgar, de criticar, quando a gente começa a respeitar as vontades da criança, mesmo sem fazer, não é fazer vontade, é respeitar a vontade. Quando eu começo a respeitar a opinião, a gente tem uma aproximação gigantesca entre pais e filhos, né? Porque eu me sinto respeitado por você, se eu me sinto acolhido, ouvido, eu me conecto, eu me vinculo mais, eu confio mais, eu tenho menos necessidade de mentir, né? Crianças que vêm pela adoção têm, estatísticas gigantescas de mentiras, porque elas não se sentem boas o suficiente, porque elas têm medo de ser punidas, porque elas têm medo de serem abandonadas. Então, a mentira é algo muito, muito comum. Para que a criança pare de mentir, ela precisa ter certeza que você não vai abandoná-la, que você não vai deixar de amá-la porque ela cometeu um erro, que ela não vai ser punida, né? E conforme essa confiança for aumentando, ela vai deixando também de mentir. Tem comentários, né? Consegues ver, Renata? Consigo. Não, já falou aqui. Catiane Silva fez uma pergunta. A conexão da minha colega caiu. Essa é para você, Reni. Ele não voltou, mas ele estava assistindo depois tem como ela preencher o link? Eu posso falar com ela depois no privado, explicar direitinho, porque o problema é que ela não acompanhou, né, infelizmente. Pois é. Os comentários estão aqui, de Tatiana Valério, né, que fez uma pergunta. Somos valores pautados em princípios e precisamos ser revistados. Perfeita sua colocação, Tatiana. Paulo Henrique também falou. A autoridade pautada pelo diálogo leva os filhos a refletir sobre suas próprias ações e comportamentos. Aí, Milene falou com você, Tatiane. Samirlente, né, botou também dessa forma as mães e pais assumem autoridade sem autoritarismo. Marcelo Santos falou, né, eu brinco com meus filhos, brinco com meu filho. Assisto filme com meu filho. Aí, Chocolate falou, né, eu sempre brinco com eles. Charles também falou, né, para quando nos falta paciência, nós, pais e mães, é que precisamos ir para o lugar da calma, e não os nossos filhos. Nós que precisamos ir, no caso, né? Para o lugar da calma. Existe um livro também da disciplina positiva, que é infantil, que chama O Espaço Mágico que Acalma. É um livro muito bacana para ler com as crianças e falar sobre esse espaço de tempo, gente, entre o estímulo, né, entre o que aconteceu e a minha resposta.
Se eu tenho um estímulo que me causa raiva e eu não tenho espaço, o que eu faço? Eu reajo, eu agrido, eu surto, enfim. Quando existe um espaço, eu tenho espaço para poder me acalmar e aí decidir o que fazer. Então, esse livro também é bem interessante para ter aí com as crianças, para ler com as crianças, o Espaço Mágico que Acalma. Um comentário aqui, Tatiane. De Maiara Chalegre. Ainda não sou mãe, mas estou iniciando esse processo hoje. E estou muito feliz de estar participando desse momento. Acredito que quando meu filho vier, teremos muitas possibilidades para aprender um com o outro. E tenho certeza que a gente aqui, né, todos vocês que estão aqui, eu fico muito feliz por isso, a gente lutando contra a violência enraizada, a gente lutando contra a repetição da violência que a gente viveu na nossa infância, a gente tem grandes oportunidades de viver um mundo melhor. Não é sobre que mundo os meus filhos vão encontrar, é sobre que mundo o meu filho vai criar. Só que para que o meu filho crie um mundo melhor, ele precisa ser amado e respeitado, para que ele também ofereça amor e respeito ao mundo. Porque se ele tiver violência, desrespeito, é isso que ele vai aprender, agressividade. Então, espero que a gente consiga fazer um grande trabalho de mudar essas próximas gerações. Verdade. Bem, para mim aparece até aí, em relação aos comentários. Acho que acabou, sim. Eu acho, Tatiana, que o grande desafio, pelo menos assim, da nossa geração, né? Eu digo a nossa porque temos provavelmente idade próximas, né? Eu acho isso, porque infelizmente a gente vem dessa cultura do autoritarismo, né? E eu acho que sem querer querendo, o nosso ego, de alguma forma, ele quer falar mais alto. Então, é aquela história, eu não posso, se eu fui educado dessa forma, é dessa forma que eu acabo que repetindo isso. Então, colocar na minha cabeça, tô falando assim, né? Colocar na cabeça a possibilidade que meu filho, ele também ele pode opinar, né? Que ele também ele pode acrescentar, isso é um absurdo. Como assim? E onde é que vai ficar minha autoridade nisso? Né? Então, é meio que você falou mesmo, né? Sair desse elevador, né? Vou colocar como um elevador, assim, né? Que a gente está acostumado. Quem disser que não está, infelizmente está assim. Nós estamos acostumados. E estamos mais acostumados ainda, principalmente por ainda vivermos um país muito machista. Então, quando nós falamos da disciplina positiva, automaticamente nós estamos lutando contra o machismo. Porque o machismo é o homem sobre a mulher que está sobre a criança. Então, temos uma escada. Então, o homem que vai trabalhar, que manda, que só paga, vai lá e é grosso com a criança, e aí a mulher é grossa, entendeu? É um ciclo. É um ciclo de violência em que um é melhor que o outro. Um tem mais poder sobre o outro. Quando a gente quebra isso, em que todos nós temos o mesmo valor. O mesmo valor. E todos nós merecemos a mesma dignidade e o mesmo respeito. A gente consegue começar a mudar tudo isso. Pois é. E tem mais comentários aqui. Tem um comentário de Pedro que eu não li, que o Pedro é o pedagogo da nossa vara. Ele colocou assim: tivemos que modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente em 2014, Lei Menino Bernardo, para repetir, enquanto sociedade, que não é admissível agredir uma criança a pretexto de educá-la. E tem mais aqui. O Diego Edney Ribeiro. Concordo totalmente com tudo que foi dito. Minha filha ainda não chegou também, mas aprendi muito hoje e certamente usarei muito do aprendizado. Foi muito importante ouvir essa explanação. A Vitatina Valério, romper com o autoritarismo, muitas vezes a única linguagem que falamos, leva tempo. Exige uma mudança de atitude gigante, né, no caso. A gente acha, gente, que são os filhos que tem que mudar. Não são os filhos, a gente não muda o outro. Ninguém muda o outro, a gente não tem esse poder. Quem muda somos nós.
e perante a nossa mudança de comportamento, o outro automaticamente vai mudar. Ok? Guardem isso com vocês. Ninguém muda ninguém. O que a gente faz é nós mudarmos, né? A gente muda as nossas estratégias e aí o outro muda. Tem outro comentário aqui de Pedro. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: opinião e expressão. Ele colocou o link embaixo, do Planalto, para quem quiser dar uma olhadinha. Maravilha. É isso. Tati, ainda queres acrescentar mais alguma coisa? Alguém ainda tem alguma dúvida que queira falar? Estamos já nos finalmente, como diz a história, né? Já estamos na retinha final. Acho que é isso que eu queria dizer, assim, fico feliz aí com o feedback das pessoas, eu espero que, né, tenha conseguido contribuir de alguma forma, e vão lá nas minhas redes que vocês vão ver muito mais detalhes sobre cada coisa que eu falei aqui, né, mais detalhes ainda, porque aí todo dia tem live, enfim, e aí vocês vão poder aprender mais, tirar as dúvidas também. Maravilha. Então, assim, eu queria primeiro, né, agradecer a você, Tatiane, de verdade, mas com toda a verdade. Eu sempre digo isso e vou repetir. Pode parecer repetitivo, mas que seja repetitivo. O sentimento de gratidão. Ao término de cada reunião, eu sou tomada de muita gratidão, de um sentimento de gratidão. E a você, toda a minha gratidão. Eu que fui, né, pela rede social, né, conversar com você, e você também, né, foi muito gentil, extremamente gentil comigo, e de pronto topou, que também fiquei muito alegre naquele dia, que bom que ela topou, que bacana. Então, assim, muito obrigada, Tatiana, por você ter topado, por você compartilhar, né, todo o seu conhecimento que você tem. Eu tenho certeza, né, essa reunião eu vejo ela assim como uma sementezinha, né, falar de disciplina positiva em 1 hora e pouca, você jogou algumas pouquíssimas, né, porque é um universo infinito, né, de possibilidades, e que a gente não conseguiria falar de um todo, mas aí é um mote, né, para que as pessoas possam buscar mais, né, entender um pouco mais. É mais uma possibilidade que nos foi dada essa noite, né, para os pais que já estão, para aqueles que já estão com seus filhos, né, e para aqueles que estão no aguardo, né, na espera da chegada desses filhos. Então, uma oportunidade maravilhosa, né? É lógico que a disciplina positiva nesse caso, ela é uma possibilidade. Como você bem falou, pode ser que a pessoa, de repente, não... E tudo bem, né? Aqui e tudo bem por isso, né? Mas que foi colocada essa possibilidade, né? Que Sim. É mais do que comprovada cientificamente, que é muito exitosa também, né? Então, assim, toda a minha gratidão a você, um abraço muito forte, assim, a você, a seus filhotes que acompanham sempre, né, lá as suas conquistas, eu vibro com suas conquistas, Obrigada. Assim, você entende o que eu estou falando, fico, que massa, que bacana, né? Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, todas as suas inspirações, que venham mais, para que a gente possa aprender com você, Sim. E com toda a sua gentileza, que você tem e que teve conosco, né, com o grupo Recomeçar. Então, um cheiro bem grande de todos nós, né, que fazemos o Recomeçar aqui em Pernambuco para você. Espero que possamos ter outros momentos. Por favor, outros temas mais específicos, né, alguma coisinha ali, mas que a gente aprofunde. Estou super aberta, de verdade, de coração aberto, assim, para todos vocês que quiserem me chamar no Instagram, meu WhatsApp, enfim, quiser passar meu WhatsApp, assim, totalmente disponível, de verdade, e eu acho que é isso, é uma sementinha, e mesmo que daqui 5 anos, quando vocês estiverem lá com seus filhos, 2 anos, 1 ano, agora, que tiver algum problema, mesmo que vocês não saibam o que fazer, se vocês souberem sobre respeito e souberem onde pedir ajuda, já tá tudo certo. A gente sabendo onde a gente pede ajuda, tá tudo bem, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pede ajuda e a gente vai resolvendo, tá bom? Brigadão e a gente se vê. É verdade, Tati. Todos vocês preencheram, né? Peço que eu coloquei aí no chat, não deixem de preencher o formulário. Todos preencheram, sim?
Porque às vezes há pessoas que quando concluem a reunião vai, ai meu Deus, eu nem vi que tinha colocado, e colocou o formuláriozinho, eu coloquei, todos preencheram, né? Só deixar já aqui o convite para a nossa próxima reunião, né? Nós iremos falar sobre, será com a Aline Santana também, ela que é maravilhosa também, né? A Aline falará, ela que é psicóloga, ela é idealizadora, né, do mundo da adoção voluntária dos GAIs, NASCOR, eu não sei se é assim pronuncia, Imensidão de Amor, lá da Bahia, né, e ela vai falar sobre a questão das consequências, né, das dissoluções nas adoções, né, também é um tema bastante bacana da gente refletir um pouco. Tá joia, gente? Renata, muito obrigada pela noite de hoje, você ter me auxiliado. De nada. Muito obrigada. Desculpa pelos erros, né? Eu troquei, em vez eu falei de falar comentário, eu falei pergunta, né? Mas eu não comentário. Tranquilo, tranquilo. Agradecer a presença dos meus colegas amigos dos grupos de apoio à adoção, a Leide, do GAP Caruaru, a Tatiane Valério, né, lá do GEADIP, ao Charles do GEAD Recife, né, a todos que estavam aqui, ao Pedro da nossa comarca, e a vocês, né, muito obrigada mesmo. E estamos juntos, né? Todos, eu acho muito bacana quando alguém de outro grupo está aqui, porque eu fico, estamos juntos, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? E todos nós, né, que fazemos os grupos de apoio à adoção, a APEGA, né, nos colocamos à disposição de ajudá-los. E para concluir, eu queria só convidá-los, né? Irá ver, Tatiana, eu não sei se tu estás com, eu acabei tirando daqui o convite para o nosso webinário. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Eu não posso deixar de convidar. Deixa eu só pegar aqui porque o meu Zap acabou fechando. Eu já tentei abrir, minha conexão deu uma travada também. Eu estou com ele aqui, quer que eu compartilhe? Ô, gente, por gentileza, faz essa gentileza. Eu queria muito também que vocês pudessem participar. Vai ser um evento, né, para ajudar. Nós, eu acho que falei no início, né, quem estava aqui em Pernambuco, né, nós criamos, já tivemos a nossa assembleia, né, a Associação Pernambucana dos Grupos de Apoio à Adoção. Isso que é um grande marco para a cultura da adoção em nosso estado. Nós que somos, assim, muito pioneiros em muitas coisas, né, e a nossa associação está surgindo e nós precisamos institucionalizar. Então, a gente vai ter esse evento, né, no próximo dia 1º de maio, com o nosso Luiz Schettini, assim, quase que dispensa apresentações, né, mas para aqueles que, porventura, nunca tenham ouvido falar, né, Luiz Schettini, a gente diz que é o pai da adoção no Brasil, né, ele que é referência, né, em nosso país, no que se refere à adoção. E o tema, né, vai ser um tema maravilhoso, porque aí é para pais e mães, independente, né? É filhos, o que saber antes e depois de tê-los. Vai ser no dia 1º de maio, às 18 horas, né? E todo o valor que nós conseguirmos será revertido para que nós possamos institucionalizar, né, a nossa associação, a APEGA. Então, todos estão convidados, mais que convidados, porque vai ser realmente imperdível. Essa noite a gente vai aprender muito com o doutor Luiz. Isso, precisa se inscrever antes. Em nossas redes sociais, todos os grupos, né, de apoio à adoção, nós estamos compartilhando essa arte, onde tem também um link onde vocês clicam e podem se inscrever. Da Joia na Pega, em todos os grupos que vocês entrarem, vocês podem conseguir fazer a inscrição. Uma taxa simbólica, né? Porque diante de tanto que a gente aprende, é bem simbólico o valor. Tati, cheiro para tu, boa noite, um bom repouso para você. Obrigada. E uma boa noite para todos que aqui estiveram. E gratidão. Charles colocou o link aí, olha, no chat. Gratidão a todos, uma boa noite e um cheiro, como a gente aqui no Nordeste, a gente fala cheiro, viu, Tato? Um cheiro para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela Boa noite.